Diante de uma escalada maior ainda do conflito do Irã, você busca por portos seguros, né, como o ouro, a prata e outros tipos de ativo, quando você tem ali o caos ou quase a terceira guerra mundial. Só que eles vêm apresentando uma volatilidade esquisita, né, como se eles estivessem falhando como porto seguro. Então o que está acontecendo? Qual que é a dinâmica, né? Principalmente quando a gente vê o que está acontecendo com o petróleo nesse exato momento e mediante uma reunião quase que irrelevante do Fed mantendo os juros, e é sobre tudo isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente a gente tem que ver aqui o comportamento do ouro, que chamou muito a atenção, porque agora ele retraiu bastante no dia de hoje, agora com um pouquinho de recuperação nesse exato momento, mas você vê ali $4.800. Claro que, diante do cenário do longo prazo, isso continua sendo bem uma subida vertiginosa, só que essa correção em pouco espaço de tempo é uma coisa anormal, só que está meio que virando o novo normal do ouro, né? Não era para ser um ativo volátil e ele está sendo, né? E você vê, inclusive na própria prata, acho que pior ainda, né? Sempre que o que acontece com o ouro é sempre mais ainda com a própria prata, mas você vê aqui essa grande correção também para 75, né? Ela que chegou a quase $120 a onça. Agora, o grande protagonista, obviamente, né, não preciso nem falar, que é o petróleo. Então você tem aqui o WTI, que é o crude dos Estados Unidos, né, que está chegando aqui a perto de 100, chegou a bater 100, agora já é uma pequena correção. Só que o que mais chama atenção, né, diante de todo esse cenário do Estreito de Hormuz, etc., é você parar de ter o preço unificado como uma commodity. Então estamos diante de um momento onde você não pode mais falar qual que é o preço do petróleo, porque agora depende de onde você está falando, que tipo de petróleo, para quem a entrega, a que prazo, né? Então aqui esse talvez seja um dos gráficos mais chocantes nesse exato momento, que mostra claramente a bifurcação que aconteceu depois do conflito, onde você tem Você vê que antes do conflito do Irã, né, antes de toda essa guerra, como que os preços vinham assim de forma bem uniforme e de repente eles começam a mudar completamente. Então você tem aqui uma disparidade gigantesca, né, no que está em amarelo aqui, que é o WTI dos Estados Unidos, com Oman, né, esse rosa aqui, podendo chegar a $153 já o barril, ou Dubai, né, que vem sofrendo bastante ataques, etc., muito perto do Irã, a 122. Então você percebe agora, ou Brent, né, que é o padrão assim que você vê na Europa a 108. Então você percebe esse distanciamento. Então tem ali um pouco dessa questão, até um pouco do dólar, né? Você tem o dólar dos Estados Unidos e o sistema euro-dólar no resto do mundo, onde eles precisam fazer a sua própria, se virar para obter os seus próprios dólares. Mas parece que você está tendo a mesma coisa no petróleo. Então agora talvez seja um dos maiores retratos da quebra da globalização, ou do famoso statecraft, né, que eu não paro de falar, que é um dos temas, porque não tem como fugir desse assunto. A geopolítica está literalmente absorvendo completamente a agenda macroeconômica. Tanto que eu ia fazer um capítulo sobre o próprio Fed, só que ele fica irrelevante nesse contexto, né? Uma coisa simplesmente extraordinária. A gente pode até fazer um capítulo sobre esse assunto, né? Eles mantiveram a taxa de juros inalterada, justamente com o medo da inflação que isso aqui pode causar. Então você não pode cortar, você quer ajudar o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo você precisa cuidar de uma possível inflação. Mas até o próprio Jeff Snyder fala que mesmo com isso aqui subindo, na verdade isso cria um efeito deflacionário. Por falta de consumo, né? Você acaba arrefecendo mais ainda uma economia global que vinha muito mal das pernas antes desse conflito. Então nós criamos quase que um segundo tipo de artificialidade, como se fosse uma pandemia 2.0, só que agora feita por esse mundo bélico. Mas agora vamos voltar para o ouro. Por que o ouro está numa situação onde ele
caiu e a prata também, etc., sendo que eles deveriam ser os portos seguros, principalmente com uma compra exacerbada ali, né, de bancos centrais, etc. Mas antes de entrar nesse detalhe, se você está gostando desse vídeo até agora, né, nós falamos sobre mecânica monetária, sobre como que o dinheiro circula ao redor do mundo e o que move os ativos, principalmente no regime que nós estamos agora, que é o regime do caos, o Fourth Turning. Você pode nos acompanhar aqui no Substack, com vídeos como esse, gratuitos, de segundas a sextas-feiras. Mas se você quiser saber um pouco mais, né, como as coisas funcionam, nós temos aqui a Universidade Omnimacro, com vídeos exclusivos para membros, e compartilhamos o nosso próprio portfólio, mostrando exatamente no que nós estamos investindo e todos os movimentos que nós estamos fazendo diante desse caos. Então, é totalmente gratuito de você fazer parte, todos os links estão aqui na descrição abaixo. Então, eu fiz um pequeno resumo aqui sobre talvez uma das formas que a gente pode começar a pensar, né? O objetivo aqui é sempre dar uma ferramenta para que você mesmo pense sobre como que o ouro está sendo visto a partir desse momento. Então você sempre teve uma economia global onde o excesso dessa poupança, seja por um superávit comercial, de balança, etc., de PIB, você juntar esses dólares e você reciclá-los automaticamente nos bonds americanos, né, nos títulos da dívida pública. Só que desde as sanções de 2022, né, com todo esse risco e tudo que está acontecendo nesse exato momento, e a desconfiança, né, em relação ao que os Estados Unidos podem fazer, houve uma busca muito grande por um outro tipo de ativo de reserva neutro, né, apesar de que os títulos do Tesouro Americano continuam sendo usados para geração de crédito interbancário, que é o famoso Ripple, né, responsável por 80% deles, mas você vê claramente um movimento geopolítico para tentar depender cada vez menos dele e você ter ali o ouro como essa reserva. Então não se trata de simplesmente uma proteção contra a inflação, etc. É uma forma de você ter um novo bond mais neutro. Inclusive, os membros do Omnimacro sabem exatamente, né, que a gente usa uma estratégia. Inclusive, o ouro ele faz parte do nosso portfólio. Seria uma loucura você não ter isso, né, pelos fluxos de capital que ele veio absorvendo, né, como uma grande esponja, só que ele vem agindo de uma forma um pouco estranha, né? Nos momentos que todo mundo espera que o ouro seja esse grande porto seguro, ele acaba tendo uma volatilidade maior. E aí o que acontece, né? O ouro ele vem se tornando uma coisa quase que procíclica, ele vem sugando liquidez. Então, se você tem um crescimento econômico global e você cria essas receitas de exportação, o ouro agora está recebendo uma parte cada vez mais importante desse fluxo que iria para essa reciclagem nos bonds. Então ele começa a receber todo esse capital, né? Assim, dividindo ali a atenção com os bonds. Os bonds ainda são bem maiores do que o ouro, mas é inegável como que ele veio sugando tudo isso. Então você tem o fluxo de reservas de países superavitários. E aí você cria uma nova dinâmica onde o ouro começa a depender um pouco mais desse comércio global, um pouco mais robusto, né, para poder sustentar tudo isso. Só que agora nós estamos diante desse mega choque. Então você criou o bloqueio, você teve ali uma série de situações que a gente ainda não sabe, né, o que vai acontecer, porque não para de escalar em todos os países ali da cooperação do Golfo, né, os GCC, que a gente chama de GCC countries, né, que está acontecendo nesse exato momento. E aí você, nesse exato momento, cria um choque nesses países que são superavitários e eles compram bastante ouro, né? Todos sabem quanto que o ouro é bem visto e usado como ativo no Oriente Médio, só que agora as receitas de exportação, muitas delas dependendo do petróleo e de outras coisas, né? Fertilizantes, etc., uma série de produtos que dependem ali do canal do Estreito de Hormuz, eles entraram literalmente em colapso. Então, parte desse movimento, que a gente pode começar a analisar a partir de agora, é que o fluxo, que era uma fonte significativa de demanda por ouro, foi a zero, porque agora você está no momento de literalmente ter de sobrevivência, você está com gastos fiscais em relação
a simplesmente ter uma presença bélica, né, de defesa, etc. Então, tudo isso está mudando nesse exato momento. Então você acabou criando ali uma rachadura no meio da dinâmica, do fluxo, né, da mecânica monetária que vinha alimentando o ouro. E aí você cria também uma compressão, né, de efeito dominó, que acaba indo para a Ásia. Então nesse exato momento, eu vou até fazer um outro capítulo só sobre isso, o petróleo e todo esse problema, né, logístico que vai pressionando países no Sudeste Asiático, né, você já vê os primeiros problemas nos elos mais fracos. Né, você vê ali Laos, você vê a Tailândia tendo problemas, você vê a Índia tendo problemas, você vê a Indonésia tendo problemas, e é claro, a China hoje é o maior importador de petróleo do mundo. Então você tendo esse choque energético, por enquanto ainda não apareceu muito, porque eles têm uma reserva gigantesca, meio que se preparando para isso, mais a diversificação energética, mas isso comprime os superávites comerciais de vários países, e aí tira o oxigênio desse fluxo de capital que iria normalmente para ouro e prata. Agora, estou dizendo aqui que tudo vai rachar e o ouro vai voltar a 3 mil, ou a prata vai derrubar de novo e vai voltar a 15? Não, nada disso. Esse movimento, com certeza, ao longo do tempo ele continua, mas é importante entender a artificialidade criada por esse evento, né? Desse conflito que está estrangulando. Então nós estamos diante assim, de um momento onde você está ali no oxigênio do seu próprio pulmão, e todos sabem que isso é insustentável, e todos sabem que alguma coisa vai ter que acontecer e alguém vai ter que ceder nessa jogada, como se fosse um estrangulamento para ver quem sobrevive mais tempo sem respirar. Então o ouro, na verdade, ele não falhou como porto seguro, né, de forma alguma. Inclusive ele é extremamente importante, o movimento vai continuar, só que entendendo agora um pouquinho mais desses fluxos, ela cria um pouco dessa mudança da característica do ouro nesse exato momento. Ele acaba subindo quando esses superávites expandem, né? E acaba caindo quando os superávites contraem. Tem até uma pegada um pouco assim de Bitcoin, né? Um pouco dessa cauda, onde você cria uma reciclagem. Claro que o Bitcoin é muito mais na cauda ainda, né, do que o ouro, tem um market cap gigantesco em relação ao próprio Bitcoin, mas você percebe que esperar uma volatilidade maior do ouro, na minha opinião, vai ser uma coisa cada vez mais provável. Então vai ser muito interessante ver a cena dos próximos capítulos, como sempre, né? Porque o ouro ele tem uma importância gigantesca e a gente precisa seguir aqui como ele vai se comportar a partir do momento em que você vai ter que decidir para onde esse fluxo vai, o que vai ser o grande porto seguro, e talvez seja um dos grandes lembretes de que em momentos como esse não existe aquele grande porto seguro que vai resolver absolutamente todos os problemas. É por isso que diversificação é sempre interessante, e o próprio dólar, se a gente parar aqui para ver o próprio DXY, ele acaba sendo o grande barômetro desse esgoelamento da economia, porque você vê aqui agora ele já passou de uma forma mais significativa, né, de forma mais presente ali do 100, né, nesse exato momento, mostrando aqui uma reversão que mostra exatamente o problema. Um dólar mais forte mostra a falta da engrenagem, a falta ali do óleo que circula nos motores. Então ele é a consequência desse problema, do estrangulamento. Inclusive a Ásia, né, vou fazer um capítulo sobre isso, o dólar asiático, na parte do sistema euro-dólar da Ásia, ele vem demonstrando exatamente esse tipo de problema, onde os países vão ser obrigados a intervir cada vez mais, tendo que imprimir mais da sua moeda local para continuar tendo acesso a esses dólares. E aqui, como ninguém mais fala no dólar, né, todo mundo parou de falar sobre o debasement trade, né, ou seja, o ouro só cresceu porque o dólar está perdendo completamente o valor, e agora que isso retornou, já vira o quê? O rebasement trade. Ele não faz o menor sentido.
Agora, aqui é que ninguém mais fala de desdolarização no sentido do dólar perder o valor em relação às outras moedas, porque nesse exato momento ele está tendo uma certa subida, mas é aqui que a gente tem que se preocupar caso essa tendência continue, né? E ele vai ali para os 105, 110, 115. Então vamos acompanhar. Talvez ele esteja quebrando a tendência, mas isso aqui é nada mais do que um barômetro diante desse grande estrangulamento que está acontecendo exatamente nesse momento em todo o sistema financeiro, mas principalmente na logística, né, que é a energia do mundo, que é literalmente o sangue que circula nas veias aqui de todo o comércio global.